Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças e fará que tireis vantagens da tentação. Nos diz São Paulo ao fim da epístola desta missa. E de fato ninguém está livre 100% das tentações. Tentações e tribulações fazem parte da nossa vida humana, e assim nós seremos tentados até o fim dos nossos dias. Nossa vida espiritual passa por períodos de tribulação ou períodos de consolação, e assim é a vida do homem sobre a terra. É uma guerra contínua, e nós seremos tentados, passaremos por certas tribulações e desolações em certos tempos, momentos, lugares, nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. Isso é muito normal. E todos nós, diante desta realidade, nós somos chamados com a graça de Deus a resistir. É preciso saber sempre, isso contra qualquer escrúpulo possível, que uma tentação, ela não é um mal moral em si mesma, né? Não é ela mesma um pecado. Isso se a nossa vontade não dá o seu consentimento. E tão longo seja o período da tentação, tão forte e intensa seja uma tentação na nossa alma, ela não nos pode separar de Deus, contanto que ela não atraia a nossa vontade ou o nosso consentimento. Todas as nossas tentações, elas se resumem em três grandes sedutores, todas elas, três grandes sedutores: a carne, o mundo e o demônio. E eles podem nos levar a abandonar o nosso bem maior, que é Cristo, ou a prática do bem em geral, ou a verdade ou as virtudes, em troca de bens desordenados que colaboram mais para nosso mal do que para o nosso bem. Em realidade, o pecado, ele não é, quando nós escolhemos o pecado, nós não escolhemos um mal em si mesmo, seria impossível, não seria de acordo com a nossa natureza, com a nossa vontade, cujo objeto é o bem. Quando nós pecamos, nós escolhemos bens desordenados. Por exemplo, nós escolhemos o bem de um prazer qualquer, ao invés do bem de um bem maior, que é o bem de uma virtude. Escolhemos o bem do muito comer ao bem da temperança. Escolhemos, o bem de um objeto ao invés do bem da justiça, quando nós pegamos um objeto do próximo. Então, o pecado, quando nós pecamos, nossa vontade, ela visa o bem, mas um bem que está desordenado, está fora da sua ordem. E por isso, esse bem desordenado para nós se torna um mal. E esses três sedutores, a carne, o mundo ou o demônio, nos faz ter esta má distinção nesta busca pelo bem. Contudo, se das enganações do mundo nós buscamos fugir, nós desprezamos as pompas do mundo, as suas máximas e os seus princípios, se nós buscamos domar a nossa carne com a prática das virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, e as demais virtudes que lhes são derivadas, e também as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, nós buscamos nos domar através dessas grandes virtudes. Se nós buscamos combater o demônio através da vida de piedade, através da oração, então não precisamos temer as tentações,
Elas nos virão, mas não precisamos temer, porque a graça de Deus não nos faltará para vencê-la, uma vez que nós estamos correspondendo com esta graça em nós, e a graça em nós será eficaz, como diz São Paulo. E no final da epístola, São Paulo, ele nos ensina duas realidades da tentação, duas realidades importantes que devemos saber sobre as tentações. A primeira realidade é que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, além das nossas possibilidades. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, não permite que nós sejamos sobrecarregados, pois Ele conhece as nossas limitações e as nossas capacidades e nos auxilia com as ajudas da sua graça para que nós possamos enfrentar as provações, que podem nos ocorrer, e ao mesmo tempo, como um pai amoroso que vigia sobre os seus filhos, Deus vigia sobre nós. É interessante esta comparação usada pelas Escrituras, que nos dá a imagem de uma águia que empurra os seus filhotes no precipício para que aprendam a voar, e ao mesmo tempo voa sobre eles, para poder recuperá-los, caso eles não consigam voar ainda. Assim Deus, sobre nós, também conosco, age conosco, permitindo-nos as tentações. Nos permite tentações, mas está sempre voando sobre nós com os seus auxílios da graça, para nos proteger, para que nós, configurados e em união com Ele, nós não possamos cair, mas resistir de fato. E assim nós vemos, e assim é, a providência de Deus sobre nós. E a prova disso, nós temos no Antigo Testamento as maravilhas sobre o povo eleito, nos servem de prova. Deus tira o seu povo das garras do Egito e acompanha nesta saga, nesta caminhada até a terra prometida. E assim essas mesmas maravilhas de Deus, da divina providência, que nos protege, que nos auxilia, permanece junto de nós, ainda que seja de uma forma muito mais oculta ou misteriosa. E essa certeza de que as graças não nos faltam para vencer as tentações, e que Deus não nos permite ser tentados além das nossas próprias forças, deve nos encher de consolo durante as nossas provações, tentações e desafios da vida, ainda que não nos pareçam gigantescos, nos pareçam até absurdos passar por tais situações. Devemos lembrar desta realidade de que Deus não permite que nós sejamos sobrecarregados demais e que tais situações estão ao nosso alcance de suportar. E ao mesmo tempo, o auxílio divino não nos falta. A segunda realidade que São Paulo nos ensina hoje sobre a tentação é que Deus, na sua imensa sabedoria, que conduz tudo para o bom fim, de forma forte e suave, como diz a liturgia do Advento, fortemente e suavemente, Deus faz com que as tentações possam nos ser proveitosas, sirvam de alguma forma para a nossa vantagem. Assim Deus permite que nos venham dificuldades para dali nos tirar possibilidade de crescer em virtudes. Se isso, claro, se nós dermos o nosso consentimento à graça de Deus. Assim, por exemplo, Deus permite que nos venham as tentações para que nós cresçamos na virtude da humildade e nos humilhemos diante dele. A humildade, ela é a virtude que nos ajuda a cavar os alicerces da vida espiritual para poder aí construir um edifício verdadeiro e firme de vida espiritual. Então, sumamente necessária para nós. E as tentações permitem-nos crescer em humildade. Nós não nos veremos como seres muito altos, muito sabidos ou muito cheios de nós mesmos, mas perceberemos simplesmente o quão miseráveis somos. Como diz Santo Agostinho,
todo homem ele tem em potência a possibilidade de pecar de todas as formas possíveis, né? E até mesmo os piores pecados. Não o faz, muitas vezes, porque Deus o protege, graças à divina providência. Assim, conhecendo as nossas misérias, as nossas tentações, nós sabemos, né, o que realmente nós somos, e isso afastará de nós o orgulho e a vaidade. Assim, por exemplo, aconteceu com o grande São Pedro. São Pedro, antes da tentação, ele dizia que morreria por Cristo, que nunca abandonaria Cristo. E depois da tentação e de ter caído nela vergonhosamente, negado Cristo, São Pedro conheceu a si mesmo e depois levou uma vida numa profunda humildade. E assim diz Santo Agostinho: Pedro conheceu-se a si mesmo na tentação. Assim, as tentações que Deus permite que nós passemos nos dão um real conhecimento de nós mesmos, e conhecendo-nos a nós mesmos verdadeiramente, nós perceberemos que nós precisamos de Deus e da sua graça, sem a qual nós não podemos ficar de pé. As tentações nos ajudam a crescer na humildade. Deus também permite que nós sejamos tentados para nos enriquecer de méritos. Cada vez que nós vencemos uma tentação, nos adquirimos um novo grau de graça e um novo grau de glória correspondente no céu. Como diz São Bernardo, nós ganharemos tantas coroas quanto forem as tentações vencidas por nós. Nessas batalhas, né, contra nós mesmos e por nós mesmos, pelo bem da nossa alma, nós ganhamos troféus de glórias no céu, e as tentações permitem-nos isso. Deus também permite as tentações, isso é mais importante ainda, para que elas nos movam à prática das virtudes. Em especial, como já dissemos, a virtude da humildade, depois da submissão à vontade de Deus. Nos diz o grande São Jerônimo: nenhuma tempestade é tão perigosa para um navio veleiro como a falta prolongada de vento. Muitas vezes é pior para um barco a velas a falta de vento do que uma tempestade. A falta de vento o deixa inamovível. E assim também, desse modo, a tempestade das tentações que nós podemos sofrer na vida nos obriga a não ficar parados, nos obriga a não ficar ociosos, mas nos leva a trabalhar na nossa alma. Santo Inácio diz nos exercícios que os períodos de tribulação, de desolação na nossa alma, serve para trabalhar e para crescer através desse trabalho que nós podemos fazer para nos tornar melhores. Assim, as tentações, a tempestade de tentações e tribulações nos leva a unir mais intimamente a Deus pela oração, nos leva a renovar os nossos bons propósitos, nos leva a fazer atos de virtudes, de humildade, de confiança, de resignação, além de nos abandonar totalmente nas mãos de Deus. As tentações, então, nesse sentido, são ocasiões de consolidar as virtudes, de aumentar o seu enraizamento nas nossas almas, uma vez que a virtude é um hábito bom, ela só enraiza se praticada de forma habitual. Tanto mais eu me habituo a praticá-la, mais a virtude se enraiza na nossa alma e os seus atos se tornam cada vez mais fáceis de ser praticados por mim. Então, e as tentações nos levam a essa prática e se esforçar por praticar tal e tal virtude para o seu maior enraizamento na alma. A virtude, dirão os grandes mestres espirituais, só é verdadeira quando ela é provada, assim como o ouro é purificado no fogo. Se nós passamos vitoriosos através das tentações que nos assolam durante a nossa vida, nós vamos crescer mais e mais nas virtudes que são contrárias a elas. Quando nós vencemos situações de orgulho, nós crescemos na humildade. Quando nós evitamos situações de impureza, nós crescemos na castidade. Quando nós evitamos a gula, nós crescemos na temperança.
Quando nós nos dominamos em situação de impaciência ou de irritação, nós crescemos na paciência e na mansidão. É o chamado segredo de ouro que Santo Inácio também ensina nos exercícios. Santo Inácio ensinou primeiramente ao famoso padre Pedro Fabre, beato da Companhia de Jesus, dizendo a ele: vou ensinar um segredo para sair das tentações e, ao mesmo tempo, quanto mais tentações tenhais, mais progredireis em santidade. Tão logo vos sintais tentado, multiplicai os atos da virtude contrária. Sois tentado pela gula, jejuai. Sois tentado pela cólera, permanecei em silêncio. Sois tentado pela ira, rezai pelo seu inimigo. Sois tentado pelo orgulho, humilhai-vos. Sois tentado pela sensualidade, fazei penitência. Como diz a própria biografia desse padre Pedro Fabre, usando a regra de ouro de Santo Inácio, ele progrediu rapidamente na santidade. Enfim, Deus permite as tentações para nos desapegar cada vez mais da vida mundana, das coisas terrenas, e nos fazer desejar mais ardentemente a nossa morada no céu. As tribulações, as dificuldades que nós passamos neste mundo, deixam-nos um certo desgosto deste mundo, e as almas devotas, vendo-se combatidas noite e dia nesta terra, almejam cada vez mais a sua pátria celestial, suspiram pelo momento em que estarão libertadas das amarras terrestres, dos laços da vida passageira, para abraçar a vida eterna. E as almas, através das tentações e do desapego do mundo, aprendem a amar a Deus, esperam por este momento da libertação de que fala os Salmos, sabendo ao mesmo tempo que precisam passar pelas purificações deste mundo para que possam de fato se elevar um dia para a vida eterna. E assim, deste modo, as tentações podem vir ao nosso proveito, e com muita razão diz São Paulo: Deus nos fará tirar vantagens das nossas tentações. Deus, pela sua grande providência, Ele pode tirar grandes bens de certos males da nossa vida. Ele nos conduz a muitos bens espirituais através das vitórias que nós podemos alcançar com a sua graça nas tentações e nas tribulações, dificuldades da nossa vida. E é possível vencer e passar bem com a graça de Deus, usando dos meios desta mesma graça, a oração, os sacramentos, a leitura espiritual, um diretor espiritual. Tudo isso nos ajuda a vencer as nossas tentações, e é possível com a graça através dos seus meios. Como nos diz, por exemplo, Santo Agostinho: o que estás pensando? Foi acaso por própria força que os santos resistiram às tentações? Não foi antes pela graça de Deus? Era por si mesmos ou pelo Senhor que eles podiam alguma coisa? Os santos confiaram em Deus e assim conquistaram a vitória. Também podemos conquistar a nossa vitória, a vitória sobre nós mesmos, quando nós confiamos na graça de Deus, usamos os meios da sua graça e, sobretudo, usando essa regra de ouro de usar das tentações e tribulações da vida para crescer cada vez mais nas virtudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.